Chamo também para compor a mesa Luiz Gustavo Santos Encarnação, licenciado e bacharel em História, especialização no uso de tecnologias em educação, especialista em educação inclusiva e em tecnologias e em educação aberta e digital. Neste momento, podemos dar início ao nosso segundo dia. Bom, um bom dia a todos. Meu nome é Luiz Gustavo, como foi aqui anunciado. Sou um homem negro, 1,88 m. Jeans e uma camisa longa, a cor rosa. Bom, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, hoje nós vamos fazer uma discussão aqui com o professor Hélio e a professora Luciana, que é intitulado Painel Dialogado do Ensino Médio, Diagnóstico e Gestão Educacional. Parece que foi acordado que o Emerson começa mesmo. Luciana, sua relação com a Luciana, então, vai começar. Parece que a gente não vai ter um intervalo, né, por conta do atraso que a gente teve, mas eu vou, então, não atrasando mais, passar a palavra à professora Luciana, então eu posso começar a apresentação dela. Obrigada, Luiz. Bom dia, todas, todos e todes. Fazendo essa autodescrição, iniciando, sou uma mulher branca, estou vestida de branco, meu vestido longo branco, uso óculos, 1,67 m, eu acho, se não encolhi ainda. Enfim, e aí eu queria iniciar pedindo amor, pedindo uma bênção a meu pai Oxalá, que hoje é o dia dele, e nós vamos conversar aqui um pouco sobre os dados relacionados à educação. Acho que é melhor ficar nessa outra cadeira, deixa eu ver, Everson parece que vai ficar lá embaixo, né? Pode passar o primeiro slide, por favor? Então, esse painel dialogado vai tratar do diagnóstico e gestão educacional, apresentação e debates acerca dos dados relacionados aos indicadores educacionais e de gestão. Para iniciar, para a gente começar a falar sobre esses dados, eu vou fazer uma breve explanação, bem breve mesmo, sobre o ensino médio. A gente escutou aqui ontem do presidente do Conselho de Educação que o ensino médio talvez seja a modalidade, o espaço da educação básica que mais sofreu alterações ao longo dos anos. Mais políticas foram implementadas e uma certa instabilidade dentro desse ensino médio. Eu fiquei pensando assim, comparando com a graduação, que é o campo que eu estudo mais, as universidades brasileiras foram criadas lá na década de 40, com currículos tradicionais, exportados da França, com padrões universalizados. No período dos anos 2000, houve um movimento de construção de diretrizes curriculares e, em 2010, um outro movimento de revisão dessas universidades, por aí, pensando em universidade nova, em inclusão de BIs. Então, pensando numa instituição, é muito pouca variação em termos de concepção do que é a universidade, do que é que ela faz, do tripé. Já o ensino médio, pode passar? Essa contextualização histórica, a gente observa que há um processo aí de instabilidade na conceituação do que é esse nível de ensino. Então, se a gente for pensar, políticas pautadas para o ensino médio sempre carregaram, e até hoje, né, com a reforma, principalmente a reforma de 2017, ela é marcada por essa relação capital e trabalho, marcada por essa ideia, essa dicotomia de o que é o ensino médio. É um espaço para formar, é um espaço para profissionalizante
né, que antecede uma profissão, que deve atender ao mercado de trabalho. E aí, esse processo, quando se inicia a pensar em ensino médio, essa característica profissionalizante é pensada para a população mais pobre, para as camadas mais populares, e uma formação geral, uma formação mais completa, uma formação para as elites brasileiras, né? Frisar aí que, nesse contexto aí do início do século XX, a gente não tem nenhuma... O único grupo dissonante dessa perspectiva é o grupo da Escola Nova, Anísio Teixeira, que vai contestar essa perspectiva e fazer uma crítica de que isso está ligado muito à não democratização, a esse padrão elitista que a sociedade brasileira já se apresenta. E aí a educação escolar da população negra se inicia somente no Estado republicano. E aí a gente vai ter, mais tarde, quando eu apresentar os dados, isso repercute até hoje, né, nos dados. Então, esses marcos legais e políticos importantes, né? Passado esse pulo histórico que eu dei aí, né? No período do regime militar, a gente não tem diferenças, a gente tem um ensino médio voltado para a profissionalização mesmo, para atender o capital, para atender as elites, mas nós vamos ter a Constituição de 88, que vai estabelecer a educação como direito, né? Direito de todos. E a LDB, que vai proporcionar a universalização da educação básica, consequentemente a universalização do ensino médio. E nós vamos ter ali, em 98 e depois em 2012, as primeiras DCNs para o ensino médio, que vão trazer aspectos importantes, como os conceitos de identidade, diversidade, interdisciplinaridade, até então ausentes nos projetos pedagógicos e nos marcos regulatórios para esse nível de ensino. E aí, qual que a gente vai ter? Essa universalização do ensino médio, o que acontece? A partir de 88, a partir da década de 90, nós vamos ter, com a Constituição de 88 e com a LDB, vamos ter políticas complementares de correção de fluxo, né, pensando em todo o ensino fundamental e para ampliar, né, a gente vai ter um processo aí no início dos anos 2000 de ampliação da universalização do ensino fundamental e um investimento, de certa forma, no ensino fundamental. E depois eu vou mostrar para vocês os recursos, como isso foi bastante importante, né? Quando se pensa em recurso, no princípio, lá nos anos 90, se pensa em recursos para a educação básica somente para o ensino fundamental. E aí você tem uma questão que vai piorar mais ainda as questões relacionadas ao ensino médio. E aí nós vamos ter a universalização, correção de fluxo. Consequência disso, a gente tem 2,4 milhões de estudantes matriculados no ensino médio em 1991. Esse número passa para 6,6 milhões nos anos 2000. E aí é o que eu estava falando. O Fundef, quando ele é criado lá em 1996, os recursos são exclusivamente para o ensino fundamental. Então, a gente vai ter quase triplicado o número de matriculados no ensino médio sem recurso. Aí vem, em 2007, o Fundeb vai incluir a educação básica por completo, conceito de educação básica formulado lá na LDB de 96. O Fundeb só absorve esse conceito em 2007, né? E esse financiamento vai para toda a educação básica. E aí o problema central vai ser esse ato entre a demanda crescente de recursos disponíveis e a falta de condições adequadas para um novo perfil de estudantes. Então, você vai ter uma inclusão de pessoas no ensino médio que até então estavam alijadas fora desse nível de ensino, e isso traz uma complexidade enorme para a gestão, para os professores, para os próprios estudantes, para a capacidade das escolas, né? O tamanho das escolas, enfim. Essas complexidades todas, elas não são previstas pelos órgãos formuladores e executores da política pública para melhorias desse nível de ensino. Pode passar. Então, esse contexto do ensino médio na virada do século. A gente vai ter uma explosão da demanda por matrículas, novas exigências socioeconômicas, tecnológicas e culturais do contexto geral da sociedade, que repercute na escola,
Formação cidadã, necessidade de desenvolver valores e conhecimentos para a democracia, é uma demanda que se tem na virada do século. O currículo precisa dialogar com a cultura juvenil, então estamos ali num grupo de 14 a 17 anos, e os currículos, em muitos aspectos, não faziam essa tradução e não faziam esse diálogo. Onde o Alexandre falou que o currículo integral é aquele que dialoga com a vida da pessoa, dialoga com o modo de vida daquele território, dialoga com as formas de expressão cultural e enfim, de todas as expressões do território. Então, um currículo que não tem diálogo com os jovens é um currículo também fadado à exclusão desses jovens da escola. Então, o legado educacional insuficiente dos anos anteriores é um problema do ensino médio, né, bem forte. Né? Eu tenho duas irmãs aposentadas que trabalharam no ensino fundamental ao longo das suas vidas, no processo de alfabetização, e elas colocam isso muito, né? Assim, o grande problema do ensino médio, da prática de vida delas, o grande problema do ensino médio tá lá no início, tá lá no ensino fundamental 1, quando as crianças não têm um processo de alfabetização suficiente, de um letramento em matemática, nas linguagens, né, das linguagens de uma forma geral. Então, esse ensino médio descontextualizado da realidade dos estudantes, lacunas na formação docente e falta de recursos pedagógicos adequados. Então, virada do século XX para o XXI, os estudos, né, porque é uma síntese de alguns estudos sobre o ensino médio que trazem, olha, os problemas são esses. Aí, o que é que acontece? Não acontece nada até 2017, quando acontece... Pode passar, querida? Não, tem mais. Desafios contemporâneos, demandas estruturais e pedagógicas. Esses são os desafios na virada do século. Os estudos mais recentes acrescentam-se outros desafios. Demandas estruturais e pedagógicas que são postas ao ensino médio. Necessidade crescente de investimentos para garantir o acesso e permanência. Então, eu vou mostrar mais adiante que a gente tem uma queda nas matrículas nos últimos anos no ensino médio, mas mesmo assim é um patamar de número de estudantes bastante elevado. Então, há essa necessidade. Tensões curriculares, né? Qual é o currículo? Como você tem os referenciais orientadores, eles são referenciais flutuantes que mudam com muita frequência. Então, os currículos propostos para o ensino médio também vão estar sempre nesse tensionamento. A eterna dualidade entre formação geral e preparação para o mundo do trabalho, que é uma dualidade presente. Eu acho que temos professores e professoras do ensino médio aqui que podem falar isso com muito mais propriedade do que eu possa estar falando. A complexidade crescente da gestão das escolas de ensino médio, né? A gente tem escolas hoje... cadê a nossa companheira diretora do CETEP? Ela é uma escola do tamanho do CETEP, com quantidade de alunos que tem, com nível de ensino médio regular, tem regular e profissionalizante? Regular e profissionalizante. Então, as demandas, né, para a gestão dessa escola, elas se complexificam a cada momento, né? Revolução nas comunicações e impactos na transmissão do conhecimento. Isso atinge a todos nós, todas e todos nós, né, na prática docente. Estamos a cada dia mais... a revolução da comunicação, ela nos aflige, nos afeta na nossa prática todos os dias. Tivemos uma pandemia que nos tirou do lugar, nos recolocou em outro e ainda não colocou a gente em outro lugar, não. A gente ainda está aí meio sem saber para onde vai. Disputa entre currículo por competências, tecnicista e a visão da socialização escolar. Nós tivemos a reforma de 2017, que as ciências humanas ela é excluída desse lugar de formação do ensino médio, e a ênfase no currículo tecnicista, a ênfase alguém ontem falou em um pensamento, foi Alexander mesmo, no Congresso, pensa em botar parâmetros nacionais para avaliar o de ensino. Só que o nosso sistema de ensino ele não tem parâmetros. Outras realidades internacionais também é algo bastante complexo. Precarização do trabalho docente e pressão contínua. Aí, na fala de a gente vai ver um pouco sobre
indicadores que vão falar sobre o trabalho docente, desafios biológicos, psicológicos, sociais enfrentados pelos jovens. Então, a gente está ali numa fase de ebulição da adolescência e até que ponto a escola, o professor, as políticas públicas, todos os processos que estão ali relacionados ao ensino médio estão preocupados com essas questões. Estamos lidando com jovens, com esses desafios todos, com os desafios sociais enormes da nossa sociedade, nas cidades. Uma cidade como Santo Antônio de Jesus hoje, a gente tem situações de violência extrema em determinados momentos, né, de guerras, de facções. Isso tudo chega na escola, isso tudo são estudantes que estão na escola, fazem parte de facções diferentes e estão na escola. Como é que o professor lida com isso? Como é que a professora lida com isso? Como é que a gestão lida com isso? Que políticas públicas estão sendo pensadas para isso? Né? Enfim, a gente tem algumas iniciativas que foram até discutidas ontem aqui, mas, enfim, são problemas que estão aí dentro. E o mais interessante, assim, no Brasil, a gente sempre fala assim, a gente não resolve os problemas do passado para adquirir problemas novos, a gente vai sobrepondo problemas. Então, os problemas da virada do século XX para o XXI permanecem, com mais esse outro conjunto de questões dentro desse espaço aí de produção de ensino no ensino médio. E aí você tem a reforma de 2017, né, uma reforma produzida num ambiente antidemocrático, uma reforma que, pautada no ensino médio, executado nos anos de ditadura militar, não tem diferença, é aquilo mesmo. O Brasil nos anos de 17 até 22, vamos voltar para lá, para o 64, que lá era um lugar confortável para eles, né, não para nós, não para a sociedade brasileira, mas para quem estava lá. Então, há uma mudança na arquitetura curricular e isso causa tensões enormes na sociedade e tensões nas escolas, né? Questões novas surgem, disciplinas consolidadas, como a educação física. A gente teve vários estudantes da nossa especialização da área da educação física, eu assisti algumas apresentações na sexta-feira à noite, sexta-feira passada à noite, assim, a preocupação do professor da educação física, do educador físico, em como é que fica a gente aqui agora, porque foi a primeira vez, talvez, que o ensino foram retirar dessa função do ensino médio para o educador físico. Então, como é que isso se constitui? Que ações a gente pode pensar? O que é que a gente pode pensar para melhorar esse ensino, para trabalhar nesse ensino médio? Precisamos estar mais preparados para essas mudanças inesperadas que acontecem. Então, muita controvérsia, muitos problemas. Então, plano de vida, o que é um plano de vida, né? As escolas se deparam com isso, o que é isso, fazer um plano de vida, como é que isso se constitui, os itinerários formativos, e aí uma grande confusão nesse processo todo. E a grande crítica, né, relacionada ao neoliberalismo e desmonte dos direitos sociais dentro desse processo. E, enfim, aí você vai ter uma atualização dessa legislação que vem atender ao processo todo de discussão que se teve na sociedade, né, de contrário ao processo que ensino médio é esse, que não é esse ensino médio que não nos representa, com a mudança de governo. A gente tem uma mobilização de sociedade em todo, então é criado toda uma consulta que resulta na Lei 14.945, que ainda está em fase de implantação, sancionada em julho do ano passado, que vai reestruturar o ensino médio com foco na formação integral e contemporânea. Também há críticas, enfim. Respostas, ela foi feita em resposta a críticas à reforma curricular anterior, a Lei 13.000, que eu acabei de falar. Pode passar, por favor. Então, a formação básica, ela é dividida em formação básica, que é garantir a formação ampla e integrada, promovendo o desenvolvimento integral dos estudantes. Isso está lá no documento. Né, os componentes, linguagem, suas tecnologias, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, retorno das ciências humanas e sociais aplicadas ao processo. Há os itinerários, pode passar, os itinerários formativos, né, a carga horária geral dessa formação básica, da formação dos 3 anos no ensino médio é de 3.000 horas, a formação básica deve contemplar 2.400 horas e os itinerários formativos 600 horas, que essa é uma definição da escola que vai aprofundar, né, a escola deve oferecer, no mínimo, 2 itinerários com ênfases distintas e deve ser articuladas à base nacional curricular comum.
tem definições de temas, mas eu acabei não colocando, pode passar. E aí, nessa nova lei, a educação profissional e tecnológica ela é incorporada, né, um acréscimo na formação de 1.200 horas para essa formação profissionalizante, profissional e tecnológica, com o objetivo de preparação para o mundo do trabalho. Você veja que a reforma ela não se descola daquela visão, né, anterior, né, da dicotomia entre profissionalizante e formação geral. Ela retoma alguns aspectos da formação geral, mas ela também acrescenta essas horas de formação profissionalizante, colocando isso como algo, talvez a função é função do ensino médio fazer essa formação profissionalizante inicial. Parece que por a interpretação do Conselho Nacional de Educação, quando estabelece essa resolução e essa lei, quando é aprovada no Congresso, essa perspectiva é uma perspectiva forte, né, no processo. O ensino predominante presencial, né, o uso de tecnologias digitais permitidos em contexto da educação de jovens e adultos, educação indígena, campo e quilombola. Eu entendo as dificuldades, mas assim, na experiência que a gente tem, por exemplo, em trabalhos e pesquisas que estamos desenvolvendo em comunidades quilombolas, o acesso à internet é quase zero. É muito difícil. Então, quando se permite, exatamente nos lugares onde a internet menos chega, indígena, campo e quilombola, é onde se permite o uso da tecnologia na legislação. Me parece um pouco uma lei de costas para o Brasil. Que Brasil é esse que, numa comunidade quilombola, a gente vai poder estar fazendo essas tecnologias digitais? Tem um município que nos marcou muito, Lagoa do Tocantins. A gente faz um trabalho lá numa comunidade quilombola do Rio Preto, e existe uma luta que é muito frequente para as comunidades indígenas e quilombolas, uma luta com os fazendeiros estão em processo de expulsão dessa comunidade quilombola do seu território, e a primeira coisa que eles fizeram, que a prefeitura fez, foi fechar a escola da comunidade. Então, desde 2019, a escola foi fechada, e os estudantes hoje andam 70 quilômetros de ônibus, no ônibus escolar, crianças pequenininhas, de 6 anos de idade, no ônibus escolar, 70 quilômetros, ida e volta, chuva, sol. Acho que às vezes os meninos chegam na escola com lama, o pé todo sujo de lama, porque tem que passar nos processos. E a primeira coisa que a prefeitura fez em prol dos fazendeiros foi fechar a escola. Então, fechou a escola, retirou tudo. Então, assim, as contradições desse Brasil profundo que a gente tem aí, né? Então, a implantação dessa nova legislação, ela é gradual, ela iniciou esse ano, e aí é muito recente que isso tudo, né? Eu imagino que as escolas estão aí num processo bem de evaporação, né, no pensamento de como implantar. Então, expansão para a 2ª série em 2026, 3ª série em 27, o MEC oferece suporte técnico às redes de ensino e os desafios, né? Eu acho que, diante disso tudo, a gente está, de novo, nesse lugar do ensino médio desafiador, nesse lugar do ensino médio de implementação de uma nova forma de fazer a educação naquele espaço. Então, é nesse contexto de ensino médio, nesse lugar de flutuações das suas diretrizes, de dualidade de saber o que é mesmo o ensino médio dentro da educação básica. Ninguém discute o que é o ensino fundamental no Fundamental 1, o Fundamental 1, ninguém discute o que é Fundamental 2. Mas, se a gente for acompanhar esses processos, não é tão flutuante assim as suas perspectivas. Os objetivos do Fundamental 1 são bem explícitos, mas os objetivos do ensino médio ainda estão nesse limbo até hoje, desde a sua concepção até hoje. E aí a gente tem esses elementos todos. É um ensino eminentemente público, né? 80% dos estudantes do nosso país fazem o ensino médio em escolas públicas. E aí eu acho que a responsabilidade que temos, né, enquanto universidade, enquanto instituições de ensino, professores, professoras, gestores, é pensar, se debruçar mais, e aí também vem a dificuldade nossa de realização dessa pesquisa dentro desse contexto do ensino médio. Tivemos sérias dificuldades
Tivemos dificuldades, por exemplo, em formar uma turma de 100 pessoas numa especialização, que não é completamente inusitado para a universidade. A gente ofereceu, há uns 2 anos atrás, 2019, em 2018, um curso de especialização para professores e professoras da educação básica em diversidade e inclusão. Eram 100 vagas. Eram 150 vagas que a CAPES liberou. Nós tivemos 550 inscritos, não foi, Everson? Então, assim, foi uma coisa assim. E, assim, todas as especializações que a gente oferece na UFRB, a gente tem um nível altíssimo de inscrições. E aí a gente foi pegar 2 coisas: o ensino médio, a saúde e a educação, né, dentro desse pacote. Então, são questões que a gente tem que problematizar dentro dessa pesquisa. A própria pesquisa também, a gente não teve o alcance que a gente pensaria, que a gente projetou que tivesse. Então, tem uma série de questões, e por isso que eu senti a necessidade de trazer, antes de começar a apresentar os dados da pesquisa, trazer esse contexto, o que é mesmo que a gente está estudando, onde é mesmo que a gente foi se colocar para estudar, né? Enfim, é isso, pode passar. Aí agora eu vou apresentar os dados, né, relacionados a matrículas e alguns indicadores de insucesso escolar. Para a gente pensar em o que é que a gente está falando de sucesso escolar. Ontem também na apresentação do Alexander ele colocou o sucesso para quê, para quem, né? E o sucesso é algo extremamente discutido, sempre discutido ao longo de décadas, diversos autores. Inicialmente, na sociologia, a gente tem 2 correntes que pensam isso, o consenso e o conflito. O consenso vai pensar no sucesso educativo, que a escola se prepara do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que deve se preparar, e os estudantes vêm para a escola para aprender. Aqueles que não aprendem é porque não são indisciplinados, porque não têm motivação, porque não querem mais que a escola ofereceu para todos de uma forma igual os conhecimentos, entendendo que aquelas pessoas são iguais também. Não entende a diversidade das pessoas, não entende os processos todos que envolvem a complexidade que envolve o processo de aprendizagem, e entende de uma forma muito... A meritocracia está posta aí na teoria de consenso. Então, são concepções que foram superadas desde a década de 70 pela concepção do conflito, que começou a problematizar esses dados educacionais, esse sucesso. Olha, se existe diferença entre a condição social da família, principalmente a escolaridade dos pais e a ocupação dos pais, e o rendimento do estudante, então o sucesso não está só relacionado com a escola. Ele está relacionado também com as condições sociais. E em um determinado momento desse pensamento, aí na década de 70, até excluiu a escola do lugar de promoção de sucesso, e levando a entender que só as condições estruturais, só as condições sociais maiores, elas teriam efeito. Resolvendo as questões sociais, se resolveriam os problemas. Então, essa concepção, essa corrente, ela acaba lá mais para os anos 80, os estudiosos em relação à escola passam a dizer, olha, a escola tem seu espaço. É importantíssima as questões sociais elas impactam, elas influenciam no rendimento dos estudantes, mas a escola também tem o seu papel na promoção do sucesso. E aí começam a estudar um conjunto de várias teorias de escola justa, enfim, de um conjunto de teorias que vão levar a esse processo de entender a escola como também responsável na sua organização curricular, na sua organização estrutural, na sua organização e nas políticas públicas. Então, hoje, quando você tem um pé de meia, hoje, quando você tem programas de permanência que estimulam a permanência financeira dos estudantes. Outro dia a gente esteve numa escola, não foi, Everson? Aí um professor, alguém disse, mas os meninos estão usando o dinheiro do Estado, não é pé de meia, não. Como é o nome do dinheiro do programa do Estado? Bolsa Presença para comprar maconha. E a gente olha, enfim, tá nesse, tá lá. Não é só essa finalidade. Um exemplo de uma aluna
de um estudante se generaliza tudo, né? Enfim. E talvez a maconha possa até aumentar o sucesso educativo do menino. Vamos lá. Não quero problematizar isso, não. Mas, enfim, essas escolas elas vão estar aí produzindo um conjunto... Ivan, você corta essa parte, viu? Então, bom, me perdi toda com essa história. Mas vamos lá. Então, essas análises, essas correntes aí, elas atualmente, a sociologia, ela pensa em entender o sucesso a partir da reprodução social, e aí tem estudos interessantíssimos que mostram assim, o perfil do país, como o país encara a educação, e são estudos focados no mundo europeu, né? Mas, por exemplo, vamos dar o exemplo de Portugal. Portugal é um país pobre dentro da Europa, mas os níveis educacionais deles são elevados. Então, não necessariamente os níveis de pobreza de um país, os níveis de desenvolvimento econômico de um país estão relacionados com o perfil, ou os indicadores educacionais, ou a ampliação dessa educação, essa universalização dessa educação com qualidade. O diploma e os mecanismos de mobilidade social, que valor que é dado ao diploma naquela sociedade? Como é que a sociedade entende? E as desigualdades sociais e educacionais locais. Então, assim, a gente tem um país continental, o Brasil é imenso. Então, pensar no ensino médio na Bahia é diferente de pensar no ensino médio até ali em Sergipe, que dirá lá no Rio Grande do Sul, no Acre, Rondônia e no Amazonas, no Pará. Por isso a importância de se discutir as realidades. E aí essa pesquisa também, quando quis olhar profundamente para a Bahia, né, o ensino médio baiano, a gente estava pensando também nessa perspectiva. Olha, a gente precisa olhar de uma forma... A Bahia vem ostentando ao longo de anos indicadores desfavoráveis para o ensino médio. O que está acontecendo nesse estado em termos gerais, né? Eu acho que essa é uma questão. E é entender as desigualdades educacionais e sociais de cada contexto para a gente poder entender o processo de sucesso em sucesso. E aí superar o denuncismo, compreender que cada sociedade organiza seu sistema de ensino e considerar contextos nacionais e regionais. É importante na perspectiva de entender o sucesso e não produzir generalizações. Então, essa pesquisa ela está dentro do contexto do programa interdisciplinar Rede de Educação e Saúde em Escolas Públicas de Ensino Médio da Bahia, financiado pelo CNPq, chamada 4022, para Humanidades. É um estudo descritivo e exploratório com dados secundários públicos do INEP, né, microdados do INEP disponibilizados publicamente. Pode passar, por favor. Então, são fontes de dados, microdados e sinopses estatísticas do censo escolar, período analisado 2010 a 2020, e os dados de 21 e 22 foram analisados quando estavam disponíveis à época que a gente fez a mineração dos dados. Então, essa pesquisa, ela se iniciou, esse projeto, essa chamada, o resultado dela foi em dezembro de 2022, nós começamos a trabalhar em 23. Então, a gente minorou dados até 22. Apesar de estarmos apresentando hoje em 25, mas o tempo que se começou o processo de execução dessa pesquisa foi lá, por isso que os dados estão aqui até 2022. O foco são as escolas públicas estaduais de ensino médio da Bahia, e aí, naquele momento, a gente fez um recorte para as escolas de ensino médio regulares. Os dados serão apresentados a partir de recortes territoriais. Brasil, Nordeste e Bahia, sempre comparando a Bahia com o Nordeste e com o Brasil, e os perfis dos estudantes, sexo, raça, cor e pessoa com deficiência. São os recortes que a gente vai fazer para analisar os dados. Os indicadores de insucesso escolar, reprovação, abandono e distorção, idade série. As análises são numa série histórica, de 2010 a 21, cruzamento com dados de 19. Em alguns momentos, a gente analisou só até 2019. Por quê? O que é que aconteceu na pandemia? A pandemia, o CNE, o Conselho Nacional de Educação,
ela publica essa resolução de número 2 de 2020, que recomendou às escolas que estabelecessem critérios de promoção dos estudantes como estratégia emergencial. Então, de forma direta, não era possível reprovar durante a pandemia. Então, a gente vai ver que isso influenciou bastante nos indicadores no período de 2020, 2021 e 2022. 2022 já retoma mais ou menos o cenário, mas a gente tem. No momento da formulação do projeto também, a gente pensou que a pandemia seria algo que a gente poderia buscar como um espaço de tempo que tivesse diferenças entre os dados que a gente fosse encontrar. Nos dados estatísticos que a gente vai apresentar, as análises feitas não apresenta muita diferença estatística, né? Enfim, mas aí também essa mudança, essa resolução, ela acaba trazendo todo um cenário desfavorável para as análises estatísticas mais aprofundadas. Estou certa, meu guru estatístico? Vamos lá. Pode passar, por favor. Então, a evolução das matrículas por território geográfico. Vamos lá. Então, vejam, a gente tem uma tendência no Brasil, na Nordeste e na Bahia, de redução das matrículas no ensino médio. Então, como eu falei lá, mas a gente está trabalhando de 2010 a 2022. As matrículas no Brasil, elas aumentaram na década anterior, de 2000 a 2010, na década de 90 e na década de 2000. No período de 2010 a 2020, o Brasil, na região sul-sudeste e um pouco no centro-oeste, começa a cair as matrículas no ensino médio. No Nordeste, essa tendência ainda não chegou, de queda muito brusca. Por isso que a gente tem no Brasil uma maior queda, e esse crescimento ali dos anos 2000 a 2022 é muito relacionado com as matrículas na região Nordeste. Então, a gente tem uma estabilidade do número de matrículas, um crescimento menos acentuado no Nordeste, um decréscimo menos acentuado no Nordeste e menos acentuado na Bahia. Mas a tendência de decréscimo ela é geral nos 3 territórios. Pode passar, por favor. Então, queda no Nordeste a queda foi de menos 10% e a queda na Bahia foi de menos 5,6%. Então, ou seja, muito menor do que a queda observada no Brasil. O Brasil muito influenciado pela tendência das regiões Sul e Sudeste, que a queda é muito maior. Pode passar. Comparação com décadas anteriores, aí é o que eu estava falando. No ano 90, um período de expansão das matrículas, até o início de 2000. De 2000 a 2006, o crescimento nacional foi de 8,7%. E as desigualdades regionais, Sul e Sudeste, hoje apresentam uma tendência de queda. Norte e Nordeste é quem dá esse crescimento compensatório ali no cenário das matrículas a partir dos anos 2000. Pode ir. Bom, e aí pensando nisso, né, como é que se cai matrícula se não está diminuindo o número de jovens na sociedade? Aí alguns dizem que é porque está tendo uma retenção lá no ensino fundamental. Então, o crescimento é um crescimento dessa taxa, a estabilização da taxa, e o desafio é reintegrar um grande número de jovens fora da escola. A gente tem um nível de evasão alto, um nível de abandono escolar alto. E o que é que tem sido feito, o que é que tem sido pensado, né, no estado da Bahia, que é o lugar que a gente está falando, desse lugar que a gente vai estar apresentando os dados, no sentido de trazer esse jovem que está fora da escola. Aí a gente tem a EJA, como é que a EJA está nesse processo? Não é o objeto desse estudo, mas, enfim, impulsionar o crescimento das matrículas no ensino médio. O que é que tem sido feito? O que é que se precisa ser? O que é que se faz? Na Bahia, né, a exclusão escolar, com dados do Unicef de 2021, foi de 30,7%, de 6 a 17 anos. E aí não só no ensino médio, mas no ensino fundamental e médio.
No Brasil é 13,9%. Vejam que os dados da Bahia ele já despontam de forma desfavorável em relação ao Brasil. Pode passar. E aí, o turno noturno e redução das matrículas. Essa matrícula que a gente está falando de redução, ela tem reduzido muito pelo fechamento de escolas noturnas, de turmas de turmas noturnas. É o que tem acontecido, é uma das justificativas para esse decréscimo das matrículas, né? Que o maior, nas últimas décadas, o turno foi mais responsável pelo crescimento nas décadas anteriores e agora também é o responsável pelo decréscimo nas escolas estaduais que concentram a maior parte das matrículas no turno noturno. Então, as escolas estaduais da Bahia, elas têm reduzido turmas no turno noturno. Então, isso pode ser. Então, é o quantitativo de matrículas em escolas públicas estaduais do Brasil Nordeste. Aí a gente está aqui por sexo, né? Nós vamos ter uma predominância, o sexo masculino em 2010, 2020, né? Então, masculino em 2020, a gente vai ter ali em 3 milhões, em 2010, em torno de 3 milhões e 200 matrículas, e o feminino, 3 milhões e 900 matrículas. Então, nós temos mais mulheres no ensino médio, que é diferente dos níveis anteriores. Nos níveis anteriores, a gente tem um equilíbrio. No ensino médio, a gente já tem mais mulheres do que os meninos. E aí a gente tem várias explicações para isso, a violência, o trabalho, a saída para o trabalho, enfim, um conjunto de elementos aí que podem ser explicados. Mas vejam, no estado da Bahia, no Nordeste e no Brasil, essa é maior número de meninas e o crescimento das matrículas do sexo feminino, 1.210.900. Vejam que há uma redução também. E na Bahia, sexo feminino, 308 matrículas, cai para 264. Então, há uma queda, não. Gente, espera aí, vamos focar aqui na história. Aqui nós temos o Brasil, Nordeste e a Bahia, feminino, no ano de 2020, certo? Então, 274 matrículas no estado da Bahia, no sexo feminino. A redução, porque em 10 anos atrás era 308 para o sexo feminino. Para o sexo masculino, há um aumento do número de meninos, ok? Pode passar. Então, a presença quantitativa é maior no sexo feminino. A redução das matrículas apesar do sexo feminino ter mais, mas há uma redução maior entre as meninas nas matrículas. A Bahia é a menor variação negativa comparada ao Nordeste e ao Brasil. E aí, essa redução nas matrículas das meninas tem vários fatores. Um dos fatores associados pode ser aqui a gravidez como fator de evasão escolar. Na Bahia, dados da SEI, 17,1% dos partos registrados em adolescentes de 10 a 19 anos, 33 mil em mães adolescentes, dessas 1.808 casos de meninas menores de 14 anos. Então, as implicações educacionais da gravidez na adolescência, mas tem diversos outros fatores, eu escolhi só aqui a questão da gravidez na adolescência para falar sobre isso, né? Ela pode comprometer a permanência escolar, a trajetória regular dessas adolescentes do sexo feminino, e aí a necessidade de ações intersetoriais, né? E aí o PSE é um elemento importante no contexto escolar, apesar dele não ter essa ação muito forte, não tem uma ação, né, na verdade, na Bahia, no ensino médio, mas eu acho que cada vez mais esses dados eles chamam a atenção, né, de quem está pensando no PSE, de quem está gerindo, e as próprias escolas, né, as professoras, gestoras, por que não pensar num programa de saúde da escola no ensino médio? Nós precisamos rever essa questão. Pode passar. Matrículas por raça-cor. Então, o ensino médio ele é predominantemente pardo, negro, né, preto e pardo. Então, 2 milhões... Aqui no Brasil, 2.600.000, né? Na Bahia, 252 matrículas de pessoas autodeclaradas pardas, né? Que é bastante superior ao branco,
os pretos 56, você vê que pretos e pardos, eles somos quase a metade, mais da metade dos estudantes matriculados no ensino médio. Então, a gente pode dizer que o ensino médio baiano, ele é negro. Tem maior parte de pessoas negras estudando no ensino médio público regular do estado da Bahia. Pode passar. As pessoas com deficiência, ontem a representante da secretária da atenção básica falou, né, das pessoas, do aumento, né, das matrículas de pessoas com deficiência no estado da Bahia. Realmente, a gente tinha em 2010 964 matrículas de pessoa com deficiência, sobe para 9.077. Alguns territórios se destacam bastante, né, na análise que nós fizemos. A Costa do Descobrimento é um território que teve um aumento bem importante, né, e chama atenção em relação aos outros territórios. E o censo agora, lançou agora, os microdados do censo de 24 mostram essa tendência que continua, né, de aumento de pessoas com deficiência. Pode passar. Aí a gente vai entrar agora aqui nos indicadores de insucesso, né? Reprovação, abandono e distorção idade série. Então, a reprovação é um problema, digamos assim, estável no estado da Bahia, aqui embaixo, né? Vamos esquecer a pandemia ali em 2020, porque, como eu já falei, a resolução do Conselho não permitia que as escolas reprovassem. Então, a gente vai cair a zero reprovação ali na pandemia. Mas a gente tem uma estabilidade, digamos assim, uma estabilidade com aumento de 12,9%. No ano de 2016, 17 e 18, os recordes, né, de reprovação nas escolas baianas, e 19 chega com 14,7%. O 0,1 e o 1,1, efeito pandemia, no processo de reprovação. Então, assim, é um problema que está posto, né, nas escolas baianas. A solução dada, em alguns momentos, são soluções, né, que a gente questiona, soluções no sentido de que as escolas têm que os professores têm que fazer uns processos de progressão, né, dos estudantes, mas, enfim, é um problema sério, é um problema que precisa ser enfrentado e, digamos que, na minha perspectiva, acho que precisa ser enfrentado de uma forma mais complexa e de uma forma entendendo todos os aspectos daquela escola. Próximo. Abandono. O abandono também, apesar da... A Bahia ela tem dados superiores ao Nordeste e ao Brasil para todos os indicadores, né? Então, para o abandono também é a mesma coisa. Em 2019, no Brasil, o abandono era 5,5%, no Nordeste 5,8%, a Bahia estava com 7,8%. E o abandono é algo que cai em 2020, mas em 2021 ele já volta a subir, né? O que foi que aconteceu aqui? Estatisticamente, a gente não consegue aprender, né? E sobe para o dobro do Brasil, né? Volta a um patamar superior a 2019, se aproxima lá de 2014. O que foi que aconteceu aqui nesse contexto, nesse momento desse abandono pós-pandemia, né? Pós-pandemia, não, a gente ainda está na pandemia ali em 2021, né? O que foi que aconteceu aí nesse processo? Infelizmente, são as limitações dos dados estatísticos que eu vou falar um pouco mais lá no final. Próximo. Pode passar, querida. Já? Pronto. Agora a gente vai falar sobre raça-cor, sexo e raça-cor dos estudantes matriculados no ensino médio no Brasil, no Nordeste e na Bahia. Na Bahia, a gente vai ter que essa reprovação, o ensino médio, professora, se a maioria dos estudantes do ensino médio e do ensino médio na Bahia são pretos e pardos, é normal, natural que a reprovação seja maior entre pretos e pardos? Não necessariamente, não, né? Então, a gente vai ter ali essa interpretação seria muito rasa. A gente vai ter ali uma reprovação superior para os meninos, né? Sexo masculino 22,6%, autodeclarados pretos. Lembra que os pretos representavam lá uma quantidade menor de estudantes. Então, quanto mais retinto o negro, maior a reprovação.
Os pardos têm reprovação inferior aos autodeclarados pretos. Os amarelos, o amarelo é uma situação bem específica, que a gente não sabe se há um erro, né, nos dados, mas é um dado muito elevado em um determinado território. Eu não me lembro qual território agora, que dá esse nível de reprovação alto e amarelo. E a reprovação entre os meninos indígenas. E outra coisa, vejam que, pensando nas meninas, as meninas, tanto as pretas como as pardas, elas vão ter um nível de reprovação inferior aos meninos, mas superior às meninas brancas, por exemplo. Tá? Então, o racismo está posto aí nesses dados, né? Tem questões raciais importantes postas nesses níveis de reprovação no estado da Bahia, que não pode ser olhado sem pensar nesse recorte. Próximo. Indígena também é alto. O abandono, o mesmo cenário, né? O abandono, os meninos pretos e pardos, amarelo e indígena, né? Na Bahia, 8,1, 8,9, né? Praticamente a mesma coisa, e os meninos brancos com 7,7, menor um pouco. Né? Eu esqueci de falar no início, quando falei de autodeclaração de raça-cor, que é a subnotificação, a não declaração de raça-cor. É muito alta em todas as instâncias. Então, esses dados aí são dados considerando essa elevada taxa de não declaração. Apesar de existir normas no INEP, que as escolas é obrigatório que a escola informe a raça-cor dos estudantes. É uma resolução do INEP, me parece que de 2014, mas a gente ainda tem no censo aqui 2020, 2019, esses dados, uma elevada não declaração de raça-cor. Eu não falei das meninas, volte aí, por favor. Bom, aí a reprovação não, já estava no abandono. Aqui. O abandono também é maior para as meninas autodeclaradas pretas e pardas. E indígena, lá no estado da Bahia, as meninas autodeclaradas indígenas também um elevado nível de abandono das escolas. Pode ir. Reprovação e abandono de estudantes com deficiência. Aí é que eu volto. Estamos aumentando o número de pessoas com deficiência nas escolas. Mas olha os índices de abandono, de reprovação. 17,9 no Brasil, masculino, e... Espera aí, gente. O azul é pessoa com deficiência e reprovação. O laranja é pessoa com deficiência e abandono. Então, na Bahia, está 17,9 a reprovação e 7,6 o abandono no sexo masculino. O sexo masculino, ele é campeão de reprovações, né? Então, para quem e para que nós estamos incluindo? Que inclusão é essa? Para reprovar? Para abandonar? E a gente sabe também, pelos dados do próprio censo do INEP, que a maioria das pessoas com deficiência está presa sem progressão no ensino fundamental. Existe o maior quantitativo de pessoas com deficiência registrado nas escolas públicas brasileiras, não é só baiana, mas baiana também, estão no ensino fundamental, sem progressão. Então, é ótimo que a Secretaria esteja pensando nesse novo público nas escolas, mas é preciso pensar em como incluir e como garantir a permanência, porque o acesso é algo ótimo, maravilhoso, mas a permanência é melhor, é mais importante. Pode passar. Distorção e idade séria. A distorção e idade séria vem, se reprova, se abandona, distorção e idade séria vai ser alta também. Então, são aqueles estudantes que têm 2 anos a mais do que a idade esperada para aquela série. Então, se eu espero que uma criança, que um adolescente chegue no primeiro ano do ensino médio com 14 anos, ele chegou com 16. Então, esse estudante já entrou no ensino médio com distorção e idade séria. Ou a gente espera que no terceiro ano os estudantes estejam com 17, 18 anos. Eles estão com 20. Então, são condições de distorção e idade séria. A Bahia também é um líder, campeão, e
elevadíssimos os índices. Vejam que em 2010 o Brasil estava já com 38, a Bahia ostentava 53. A gente chega aqui nos anos 22 com 41,1% na Bahia, o dobro do Brasil e acima 10 pontos percentuais do Nordeste. Então, a nossa situação no Estado é uma situação complexa. Vamos lá. E aí essa distorção, ela vai ter essa característica, a mesma característica que eu já falei para as pessoas, para a reprovação e para o abandono, ela vai ser maior entre os meninos negros, o PCD, né, as pessoas com deficiência, 44,3% de distorção idade série. Se ficou preso lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, já entrou no ensino médio na distorção, né? Então, os indígenas, né, PCD, indígena e negros vão liderar esses processos aí de distorção idade série. As meninas, as mesmas meninas negras, as meninas indígenas, elas vão ter um percentual menor do que os meninos, mas maior que as brancas, que as autodeclaradas brancas. E as meninas as meninas que são pessoas com deficiência, elas vão ter um patamar também elevado na Bahia, semelhante aos meninos. Pode passar. Bom, então essas desigualdades, a ênfase nas desigualdades educacionais e no insucesso está nas juventudes negra, indígena e com deficiência. Então, altas taxas de reprovação, abandono e distorção idade série no estado da Bahia. Os grupos mais afetados, né, já falei, pessoas negras, e aí os meninos negros, indígenas, negras indígenas do sexo masculino. As mulheres negras, né, têm mais anos de estudo do que os meninos negros, mas as mulheres negras, elas estão em desvantagem em relação às meninas, às mulheres brancas, e aí essa dupla vulnerabilidade de raça e gênero para as mulheres, para as meninas negras. Pode passar? Os povos indígenas e pessoas com deficiência também vão, né, os homens indígenas e com deficiência são maiores índices de distorção idade série, e condição ainda mais acentuada de desigualdade. Pode passar. Então, as limitações que a gente vê nesse estudo, aqui um estudo baseado em dados estatísticos, apenas em números, não capta a complexidade do fenômeno. Então, eu fui apresentando os dados e fazendo várias perguntas, assim, por que será isso? Onde está? Então, estudos mais aprofundados, estudos que vão buscar os motivos que podem nos trazer elementos para explicar melhor esses estudos. Isso é uma limitação, mas, de uma certa forma, eles são necessários e úteis quando a gente pensa em identificar tendências, formular hipóteses, apoiar a gestão escolar. Então, a escola tem uma gestão baseada nesses números, esses dados, eles são dados que a gente extrapola eles para o Brasil, para o Nordeste, para a Bahia, e vamos chegar do município e chegamos até o nível da escola. Então, cada escola pode trabalhar com seus próprios dados, entender esses dados e formular ações e formular pesquisas e ações para identificar os motivos e chegar mais próximo do processo de resolução. Isso é uma gestão de escolar baseada em evidências, baseada em processos e não somente num processo de estamos ali dando aula, estamos reprovando, e a secretaria está dizendo para a gente não reprovar, e a gente está não reprovando, mas o porquê? Que gestão é essa que a gente está fazendo? E tem aí uma fase importante desse estudo que a gente ainda não conseguiu implementar, que é uma fase exatamente de discussão com gestores educacionais sobre essa gestão baseada em evidências. Relevância dos dados, né? Por que esse dado? Estou chovendo no molhado. Todo mundo já sabe disso. Por que é importante ainda? É importante porque ele continua persistente. Se ele tivesse melhorado, reduzido, se os dados não fossem mais esses, a gente não estava preocupado e ainda falando. Então, a partir do momento que o sistema educacional baiano perpetua essas desigualdades históricas, a gente tem que continuar mostrando, dizendo que, olha, está aí, ainda. Né? A gente mandou esse artigo para uma revista, ele foi recusado com essa justificativa, os dados já são conhecidos. Aí eu mandei para outra revista e botei um monte de coisa, são conhecidos sim, mas está isso. Enfim, se o dado é conhecido, mas ele é conhecido, mas as desigualdades são perpetuadas no Estado e no Brasil. Então, a gente tem que continuar falando sobre isso.
A educação impacta no desenvolvimento social da Bahia. A gente tem um estado com 22ª posição nacional no IDH, e a educação é um componente desse indicador. Então, a partir do momento que a educação é um componente desse indicador, para a gente ter uma melhor condição social nesse estado, a gente também precisa melhorar as questões da educação. Eu acho que acabou. Ainda tem mais, hein? Territórios, juventudes negras, essa aí é só para a gente reforçar, né? As juventudes negras, indígenas com deficiência vivem em áreas marginalizadas, sofrem com falta de recursos e práticas pedagógicas inadequadas, e isso resulta na exclusão. Então, que caminhos a gente pode pensar, né? Urgência de uma mudança estrutural, e essa mudança estrutural nas escolas, nos currículos, passa por repensar o racismo, o sexismo, o capacitismo, o classicismo, né? Como é que isso está presente em cada uma das escolas, como é que a gente pode pensar em estratégias e mudanças curriculares, em mudanças os currículos, eles são currículos que conversam com as realidades locais, falam linguagens que são linguagens conhecidas dos estudantes. O novo Fundeb, essa variável aí, VAR, ela dá uma condicionalidade para a redução das desigualdades, ou seja, é um aporte de recursos a mais para os municípios que desenvolvem estratégias de redução de desigualdades escolares. É baixíssima adesão, na última análise que a gente fez dela, a gente viu que a adesão dos municípios brasileiros é baixíssima, ou seja, estão deixando de ter mais recurso para a educação, porque não estão desenvolvendo estratégias de combate à desigualdade. Então, essa é importante ter. Tem recurso, mas não tem estratégia ainda, os municípios. E necessidade de monitoramento contínuo desses dados, e principalmente dessa nova perspectiva que a gente espera, com esse incentivo financeiro, que as escolas, os municípios passem os estados e os municípios, o estado, né, que a gente está falando de um ensino médio que a gestão é estadual, que o estado passe a fomentar mais ações nas escolas voltadas para a redução da desigualdade, inclusive como uma perspectiva de captação de mais recursos para as escolas. Agora acabou. Não foi? Obrigada, gente. Desculpa aí ter me alongado. Bom, queria agradecer as contribuições da professora Luciana. Penso que a gente pode seguir para a segunda apresentação e abre para a discussão ao final. Tá certo, então vamos ter 5 minutinhos de intervalo, gente. Rapidinho, só o tempo de tomar um café e voltar.